Vamos orar então, vamos começar a nossa aula, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para estar compartilhando a Tua palavra e mais uma vez nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar no controle, na condução, na direção de todo esse tempo que nós vamos passar aqui. Senhor, nos conduz, nos inspira, nos dá graça, Senhor, para transmitir, ó Pai, esse conhecimento, Pai. E não só transmitir esse conhecimento, mas que o Senhor nos ajude, Pai, a viver tudo aquilo que nós temos aprendido nessa escola, Pai. Nós não queremos apenas ser meros ouvintes, mas nós queremos ser praticantes da Tua palavra. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a praticar todos esses ensinamentos que nós temos recebido nessa escola de líderes. É a nossa oração e o nosso muito obrigado desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, terceira lição, consolai o meu povo, diz o Senhor. Isaías 40, versículo 1. O tema da lição é lutando pelo consolidar. A gente já viu na primeira lição, né, que nós vamos estar estudando, principalmente nessa lição 2, nesse módulo 2, né, os pilares do ganhar, consolidar, discipular e enviar. Semana passada a gente estudou sobre o ganhar, né, que basicamente é o princípio de ganhar almas. Estava conversando agora há pouco, a importância de usar diversas estratégias e todas as estratégias possíveis para ganhar as almas, né, para Jesus. E agora a gente vai estar estudando sobre o consolidar, né, que é o princípio que fala sobre firmar essas vidas, né? Então é importante como ganhar as almas é consolidar elas, estruturar elas, fazer com que elas permaneçam, né? Então há um ensinamento que vai nos ajudar nesse princípio. Aquela parte da aula inicial que a gente sempre faz, né? A questão do relacionamento por princípio. Então, dentro do princípio do caráter, o consolidar é a forma que forma, é o modelo e incentivará a outros para que permaneçam firmes. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 diz: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, dentro do princípio do caráter, o consolidador é a forma que forma, é o modelo que incentivará outros para que permaneçam firmes. Então, dentro desse processo da consolidação, relacionado ao princípio do caráter, o fato de nós, que somos os agentes da consolidação, demonstrarmos um bom caráter, né, realmente procurar viver esse fruto do Espírito, né, que fala sobre o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio, que é o caráter de Jesus, né? Se nós conseguirmos realmente viver isso, nós vamos ter mais facilidade para consolidar as vidas. Porque a falta do caráter de Deus é o que mais contribui para que as vidas não permaneçam, né? Quando nós não conseguimos viver na prática esse caráter de Deus, isso acaba prejudicando o processo de consolidação. Porque as pessoas estão o tempo todo de olho na gente, né? Quando o nosso testemunho não corresponde àquilo que ensinamos,
infelizmente isso acaba prejudicando bastante o processo de consolidação. Dentro do princípio da mordomia, a mordomia exercida no princípio do consolidar implica em amar, investir, valorizar, perseverar, esperar, perdoar, chorar e pagar o preço pelos discípulos, né? Em Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, dentro do princípio da mordomia, como um bom mordomo de Jesus, de Deus, eu preciso zelar, né, pelas vidas, né? Gálatas 6:2. Eu preciso zelar pelas vidas, demonstrando amor, investindo tempo, investindo recurso também, valorizando as pessoas, né? Perseverando, esperando, perdoando, chorando por elas, pagando o preço por elas, né? E o texto aqui, Gálatas 6:2, levando literalmente as cargas, né? E lembrando que as cargas uns dos outros, a gente também leva através da oração, né? Através da intercessão. Quando eu oro uns pelos outros, quando eu oro pelo meu discípulo, eu também consigo, né, através da fé, da oração, levar aquela carga, né? Isso pode ser feito à distância, mas pode ser feito presencialmente também, né? Jesus disse, né, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas quando uma pessoa está passando por um processo de consolidação, muitas delas não sabem ainda fazer uma oração, não sabem ainda pedir para Jesus remover o fardo, remover o jugo, o peso que está sobre os ombros dela. Então eu posso, como um discipulador, fazer essa oração. Eu posso me aproximar do discípulo e orar: Senhor, tu prometeste que todos aqueles que vêm a ti, o Senhor removeria o fardo, né? O peso, a opressão. Então, em nome de Jesus, eu venho a ti agora e eu te peço por essa pessoa, por esse meu amigo, por esse meu irmão, essa minha irmã, que o Senhor venha agora sobre ele e que o Senhor remova dos ombros dele todo o fardo, todo o jugo, todo o peso, toda a opressão, todo o cansaço, em nome de Jesus. Quando eu faço essa oração com fé, Deus vem e leva imediatamente aquele peso que muitas vezes está, né, sobre a vida da pessoa. É algo que a gente tem comentado sempre que há uma oportunidade. A nossa geração é a geração da ansiedade, né? O mal do século é a ansiedade. As pessoas sofrem de ansiedade, né? Preocupadas com o amanhã, com o futuro que é incerto, o que vai ser do meu amanhã, como que eu vou botar a comida no prato da minha casa. Então as pessoas vivem, né, preocupadas, ansiosas, principalmente as questões políticas, né, as mudanças políticas, né, têm trazido cada vez mais até medo, né, para muitas famílias, né? O que será, como dizia uma música de um cantor chamado João Alexandre, né, como será o futuro do nosso país, né? Então isso traz temor, traz medo. E nós, como discipuladores que conhecemos a Deus, conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos trazer tranquilidade para as pessoas, né? Trazer paz, trazer a certeza de que nós que servimos a Deus, independente de quem esteja no poder, independente de quem esteja no governo, independente de qualquer notícia que a mídia venha transmitir, nós não precisamos nos deixar levar por nenhuma delas, porque quem cuida dos filhos de Deus é o próprio Deus. Então, independente de quem esteja no poder, independente das notícias terroristas, né, que muitas vezes a mídia transmite, eu não preciso me levar por nada disso, me deixar abalar por nada disso. Se eu sirvo a Deus, eu estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar, Deus cuida de mim, Ele está cuidando de mim o tempo todo. E Ele vai suprir todas as minhas necessidades, não vai deixar faltar nada, né? E além das necessidades, Ele tem poder para me dar além ainda, se Ele quiser, né? E a mídia faz bem isso. A mídia... Ontem eu estava na matéria que 70% dos brasileiros estão com medo disso, vão sofrer com insegurança alimentar. Para nós que somos cristãos, nós não devemos
temer os maus rumores, né? Vocês devem lembrar da época da pandemia, né? A época da pandemia foi um terrorismo, né? Então, esse tipo de notícias terroristas tende a acontecer. Há interesses, né, por trás disso, né? Há interesses por trás disso. Mas nós não devemos temer nada disso. Enquanto a gente estiver sendo no caminho de Deus, procurando ser fiel a Deus, não há o que temer, né? Não há o que temer. Como diz a Bíblia, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não há o que temer, né? O que eu não posso é me afastar do caminho do Senhor, que aí sim, aí eu tenho a temer. Dentro do princípio da semear e colher, Provérbios 17, até sei de cabeça esse provérbio, né? Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17. Então, dentro do princípio do consolidar, do semear e colher, consolidar é um ato de amor. E quando semeamos amor, colhemos muitos irmãos em Cristo. Então, dentro do princípio de semear e colher, eu tenho que semear amor, né? Plantar amor na vida dos discípulos, né? É amando que se consolida, né? Diga-se de passagem, não tem como consolidar, né, sem expressar amor, né? Eu vou ter que expressar o amor, vocês aqui já aprenderam as 5 linguagens do amor de Deus? Né? Vou recapitular aqui com vocês, caso eu não tenha aprendido ainda. As 5 linguagens do amor de Deus. Dar presentes, essas 5 linguagens eu posso usar para o meu próximo, né? Para o meu semelhante. Dar presentes, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Então, dar um presentinho de vez em quando, nem que seja um bombonzinho, né? Isso daí faz a diferença, né? Feliz é aquele que pode também levar o discípulo, às vezes, para comer um lanche, pagar um lanche para ele, né? Eu fiz muito disso, né? Pagar uma pizza, um churrasco, enfim, é uma maneira de demonstrar amor, né? O dar ou doar. Depois, a qualidade de tempo, né? Passar tempo com a pessoa. Né? Não tem como consolidar alguém sem passar tempo com a pessoa, sem estar com a pessoa, né? É importante. Diga-se de passagem, é a linguagem de amor da minha esposa. É assim que ela se sente amada, né? Quando você passa tempo com ela, você investe tempo nela, ou na pessoa. Eu estou falando da minha esposa. Prestação de serviço, é uma terceira linguagem de amor. Então, eu consigo demonstrar amor por alguém quando eu presto um serviço para ela. Então, eu posso servir o meu discípulo, né? Jesus veio para servir, né? Então, quando eu sirvo o meu próximo, eu também estou consolidando ele. Palavras de afirmação, que são palavras de encorajamento, né? Elogios, né? Então, uma forma de consolidar um discípulo, encorajar ele, usar palavras de ânimo, palavras de encorajamento, palavras que vão estar fortalecendo, levantando a autoestima daquela pessoa. Essa é uma das linguagens principais minhas, né? Eu me sinto amado através das palavras, né? E palavras negativas, né? Geralmente joga na lona, né? Quando alguém tem essa linguagem de amor. Mas com o tempo, Deus quer nos levar numa maturidade ao ponto da gente não se deixar abalar nem pelo elogio e nem pela crítica, né? Isso eu aprendi com a minha esposa, né? O elogio devolve para Jesus, porque toda a honra, toda a glória pertence a Ele. E a crítica devolve para Ele também, porque se eu estou sendo criticado por servir a Ele, eu só estou aqui na minha função de servir a Ele e com certeza não vou agradar todo mundo, né? Então, quando vier a crítica, devolve para Ele também. Ó, Senhor, eu estou aqui tentando fazer a minha parte e estou sendo criticado. Então, estou devolvendo para ti. Segura aí. Eu sou apenas um mordomo teu, sou apenas um representante teu aqui na terra. E a quinta linguagem de amor, toque físico. Né? Tem pessoas que só se sentem amadas com um toque. Então, como é que eu vou demonstrar amor pelo toque? Abraçando, né? Dando um abraço forte. Se for pessoas do mesmo do sexo oposto, né? Dá um abraço de ladinho, né? Cuida como que vai abraçar, né? Para não escandalizar, até rimou. E um aperto de mão, né? No caso, quando é marido e mulher, né? Aí tem um relacionamento íntimo, né?
um cafuné, carinhos, mas enfim, o toque também é uma das formas de consolidar ou de demonstrar amor para as pessoas. Então, gravou as 5 linguagens aí? Então, eu posso semear, né, qualquer uma dessas linguagens de amor na vida de um discípulo e, com certeza, eu vou colher isso também. E dentro do princípio da soberania, a palavra de Deus diz no Evangelho de João 17, 19, por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Palavras de Jesus. Então, dentro do princípio da soberania, não desviando do alvo, o consolidador se santifica para fortalecer outros em Deus. Então, é dever nosso como consolidadores, né, perseverar no processo de santificação, né? Eu não sei vocês, mas comigo, de tempos em tempos, Deus está sempre sinalizando um novo nível. Ele está sempre sinalizando um novo nível que Ele quer nos levar, e para cada novo nível que Deus quer nos levar, Ele sempre exige que a gente abra mão de alguma coisa, que a gente renuncie a algo, que a gente rompa alguns limites, né? Eu, na atualidade, algo que Deus tem cobrado muito de mim é questão atividade física, boa alimentação, é algo que a gente já vem se policiando há muito tempo, mas Deus tem cobrado isso de mim, que eu preciso caprichar mais, né? Cuidar com alguns hábitos, né? Porque a promessa é que Deus quer nos santificar no corpo, na alma e no espírito. Só que Deus não vai nos santificar no corpo, na alma e no espírito se não tiver a minha participação, né? Porque o Espírito Santo me convence de mudanças de hábitos, coisas que eu tenho que fazer. Mas se eu não corresponder, não vai acontecer nada. Por quê? Porque Deus me deu o livre-arbítrio, né? Então eu preciso corresponder. O Espírito Santo ele mostra para a gente áreas que ele espera que a gente tenha uma mudança. E a partir do momento que ele mostrou, eu agora preciso colaborar, né? Porque se eu não der uma resposta positiva para aquilo que o Espírito Santo está sinalizando, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio, né? E Deus respeita, Ele não vai interferir. Agora, claro, né? Se Deus está sinalizando mudanças, áreas que nós precisamos romper, e a gente não corresponde, com certeza vai haver consequências, né? Com certeza vai haver consequências, e com certeza Deus vai me repreender por isso, né? Porque Ele, como Pai, Ele corrige a todos quanto ama. A gente já aprendeu isso, ok? Agora vamos para a introdução. Introdução. Então vamos lá, introdução. É projeto de Deus que todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador de sua vida seja consolidado. Em Mateus 11, 28, o Senhor diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Todos nós chegamos ao Senhor Jesus quebrados, feridos e desacreditados, inclusive por nós mesmos. Mas o Senhor nos recebe do jeito que estamos. Ele consolida e restaura plenamente a nossa sorte. Foi Jesus que disse, né? Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então Jesus está sempre de braços abertos. Não só para os novos que estão chegando na caminhada, mas inclusive para nós, né? Diga-se de passagem, essa passagem bíblica aqui, Jesus estava se dirigindo a discípulos dele, né? Então, independente do estágio em que a gente esteja vivendo, Jesus, assim como Jesus está sempre de braços abertos para nós, nós também precisamos estar de braços abertos
para as vidas, né? E diga-se de passagem, inclusive nós que já estamos mais tempo na caminhada, nós também precisamos de consolidação, né? O processo de consolidação ele é contínuo até a volta de Jesus. Por isso que é importante, né, também que cada um tenha um líder, cada um se submeta, né? Eu conversava com alguém sobre isso recentemente. Existem pessoas que não querem congregar em igreja nenhuma, né? Não querem se submeter a ninguém, mas nós precisamos, né, aprender a se submeter a alguém, a uma autoridade. E como é importante ter alguém sobre nós, alguém que nos consolide, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos, né? Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente está sujeito a momentos, ao dia mau, a momentos que a gente pode oscilar na fé. E aí, como é bom ter alguém sobre nós, alguém que nos consolide, alguém que nos leve para o segundo nível, né, para um outro nível, né? Então, é importante. Precisamos compreender consolidação. Dentro desta perspectiva, trataremos de consolidação como um processo contínuo, ou seja, devemos trabalhar este poderoso instrumento de Deus, entendendo que um discípulo é como um filho espiritual, gerado no reino do Espírito. Portanto, devemos acompanhá-lo, respeitando todas as fases do seu crescimento. Então, o discípulo é como um filho espiritual, né? Gerado no reino do Espírito. E nós devemos acompanhá-lo, respeitando todas as fases de seu crescimento. Veremos nesta lição o que é consolidação e quais os passos que devemos dar a fim de termos um bom resultado. O que é consolidação? Consolidação é o processo da consolidação pode ter duas compreensões, de maneira geral. A primeira diz respeito ao processo da visão, que leva o novo convertido do pré-encontro à escola de líderes. Nisso, vemos o acompanhamento no processo da visão, pois sabemos que Deus chama o homem para assumir um relacionamento com Ele e, consequentemente, cumprir a sua vontade de maneira completa. Outro entendimento acerca de consolidação pode ser compreendido como um processo de vida, ou seja, estamos falando de acompanhar os passos do novo convertido, fazendo com que ele se torne, segundo diz a palavra, maduro na fé. Então, o processo de consolidação diz respeito, né, a um acompanhamento, onde você vai acompanhar aquela vida, acompanhar aquela alma e levar ela a um processo de amadurecimento na fé, né? Quando a pessoa se converte, ela é um bebezinho na fé. Então, cabe ao líder, ao discipulador, alimentar aquela vida, basicamente alimentar, né? Compartilhar conteúdo até aquela pessoa atingir uma maturidade, né? Até ela conseguir andar com as próprias pernas. É que nem um filho. Quem aqui já teve filho, no começo ele tem que tomar leite no peito, né, da mamãe, depois a mamadeira, depois um mingauzinho, depois uma fruta, e vai engrossando o caldo, né, até ele comer um feijãozinho, um arroz com feijão, uma carninha, e assim também um bebê na fé, né? Eu me lembro quando eu me converti, meu pai na fé, o meu sogro, né, seu Moacir, da rádio, José Moacir, eu enchia ele de perguntas, né? Eu queria saber de tudo, então era um interrogatório. Todas as quartas-feiras, que era dia de namorar, né? Toda quarta-feira, quando eu ia na casa da minha sogra, do meu sogro, para estar namorando a minha futura esposa e atual esposa, Patrícia, eu fazia um interrogatório de perguntas, né? Então, o começo é assim. E nós, líderes, temos que estar capacitados para ir tirando as dúvidas, né? Porque muitos, por causa de dúvidas, acabam se desviando do caminho, né? O inimigo, às vezes, lança uma semente da dúvida e muitos acabam comendo aquela semente da dúvida e acabam caindo, né? Então, é importante que nós estejamos ali em cima para tirar todas as dúvidas e levar essa pessoa realmente a um crescimento.
ensinar ela da importância de ter a sua própria Bíblia, né? Eu já tive a oportunidade de presentear discípulos com Bíblia, né? É muito bacana você dar é um ótimo presente, né? Dar uma Bíblia para um discípulo, né? Não que é uma regra, né? Que agora todo mundo tem que dar. Não é isso. Mas se eu posso dar, e a pessoa não tem uma Bíblia, e eu estou em condições de dar, é um ótimo presente para se dar, né? Eu ganhei Bíblias o meu primeiro pastor me deu uma Bíblia de presente, né? Então são coisas que marcam, né? A gente está construindo uma memória na mente do discípulo, né? Quando ele ganha uma Bíblia do seu discipulador, poxa, isso é uma coisa que não tem como esquecer, né? Até hoje eu me lembro de quem me deu a minha primeira Bíblia. Meu primeiro pastor Joel, foi a pessoa que me deu a minha primeira Bíblia. Não tem como esquecer, né? Consolidar é tornar sólido, estável, firme. Eu vou escrever aqui, ó. Essa eu vou usar o quadro. Então, consolidar. O que é consolidar? Tornar. Então, essa é uma das definições para consolidar. Segunda definição, tornar estável. Um discípulo não pode ser levado por qualquer vento de doutrina, né? Não pode um dia o pé na igreja, outro dia o pé no mundo. A famosa pessoa em cima do muro, né? O muro precisa ser denunciado, né? O muro é do capeta. Então, não dá para ficar em cima do muro. Então, não dá para ficar um dia o pé na igreja, um dia o pé no mundo, né? Então, eu tenho que ser estável e firme, né? Então, consolidar é tornar a pessoa firme. O versículo bíblico mais pregado pelo meu pai, pastor Dalcir, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes no caminho do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão.